Transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo de identidade, também chamado de alter ego, estados do eu, identidades ou transtorno de personalidades múltiplas, é um tipo de transtorno dissociativo caracterizado pela existência de 2 ou mais estados de personalidade ou processos mentais que se alternam por não estarem associados ou integrados. Essas personalidades têm características distintas, como idade, gênero, gostos pessoais, nomes e principalmente modos de comportamento. Geralmente ocorre em pessoas que experimentaram trauma ou estresse opressivo durante a infância, abuso crônico grave, físico, sexual ou emocional e negligência durante a infância são quase sempre relatados e documentados em indivíduos com transtorno dissociativo de identidade, além de perdas precoces, doenças ou outros eventos estressores graves. O sentido de identidade se desenvolve nas crianças a partir do ambiente externo e das experiências. Em crianças oprimidas, muitas partes do que deveria ter sido integradas permanecem separadas. Por isso, diferente das crianças que desenvolvem uma compreensão complexa e coesa de si mesmas e dos outros, crianças gravemente maltratadas podem passar por fases em que diferentes percepções e emoções são deixadas segregadas. Dessa forma, podem desenvolver a capacidade de escapar dos maus tratos, se desconectando de seus ambientes físicos adversos e buscando refúgio em suas próprias mentes. Cada fase do desenvolvimento ou experiência traumática pode ser utilizada para gerar uma identidade diferente. Segundo o DSM-5, estudos apontam que a prevalência do transtorno dissociativo de identidade por gêneros é de 1,6% em homens e 1,4% em mulheres. Homens adultos com o transtorno podem negar seus sintomas e suas histórias de trauma, o que pode levar a taxas elevadas de diagnóstico falso negativo. Já em mulheres, apresentam-se com mais frequência estados dissociativos agudos de amnésia, fuga, de sintomas neurológicos funcionais, alucinações e autolesões. A dissociação também é caracterizada como sistema não consciente, e assim apresentam-se 3 subdivisões. Dissociação como ausência da consciência de estímulos ambientais ou de comportamentos em andamento, como, por exemplo, mudança de marchas ao dirigir o automóvel. Dissociação como coexistência de sistemas mentais separados que deveriam ser integrados na consciência, memória ou identidade do indivíduo, tornando assim a memória como dependente do estado ou reencenamento de memórias traumáticas em situações em que o indivíduo se diz amnésico para o trauma. Dissociação como comportamento em progresso ou percepção inconsistentes com o relato verbal introspectivo do indivíduo. A inconsistência entre relatos sinceros do indivíduo sobre determinadas experiências fisiológicas e comportamentais. As múltiplas identidades se manifestam de maneiras diversas nos indivíduos. Assim, pode-se observar. Formas de possessão. Quando o indivíduo fala e age de forma diferente, como se outra pessoa ou ser o assumisse. A nova identidade pode ser de uma pessoa ou de um espírito sobrenatural, que pode exigir punições pelas ações passadas. Formas de não possessão. Onde são experimentados sentimentos de despersonalização, e o indivíduo se sente real, removido de seu próprio self e desconectado de seus processos físicos e mentais, mais ou menos como um observador de sua vida. Podem surgir pensamentos repentinos, impulsos e emoções que parecem não pertencer a si próprio e que podem se manifestar como múltiplos fluxos de pensamento confuso ou como vozes. Algumas manifestações podem ser notadas pelos observadores, como, por exemplo, atitudes ou preferências que podem mudar subitamente ou então mudar de volta. Pessoas com transtorno dissociativo de identidade também sentem que suas atividades cotidianas são invadidas quando há uma alternância nas identidades ou interferência por um estado de identidade no funcionamento do outro. No TDI, as pessoas normalmente confundem o que somos como facetas de uma pessoa só ou como fragmentos ou partes separadas pequenas. Mas, na verdade, nós somos pessoas inteiras, pessoas complexas. E, individualmente, somos tão inteiros como uma pessoa só aqui fora.
meu nome é Thaís, eu sou do sistema de orquestra, eu sou uma pessoa múltipla e isso significa que eu tenho muitas pessoas na minha cabeça. É bem difícil, às vezes, é mais pelas pessoas aqui fora. O fato das pessoas não acreditarem nisso é a pior parte. É como se vocês precisassem provar a existência sua o tempo inteiro, sabe? Meu nome é Nostradamus, eu sou do sistema de Dovizan. Meus alters no dia a dia, a gente tem uma frequência de troca bastante grande. Normalmente depende muito de quem a gente está conversando, do que a gente está fazendo e às vezes depende do que um alter precisa fazer, do que eles querem fazer, se é uma atividade que só pode ser feita aqui fora ou se é lá dentro. E tem muita parte do dia que ninguém quer ficar aqui fora também. Os pacientes costumam ter amnésia dissociativa, que se manifesta como lacunas de memória de eventos pessoais do passado, como períodos de tempo durante a infância ou adolescência, ou até a morte de um parente. Lapsos na memória confiável, como o que aconteceu hoje, ou habilidades bem aprendidas, como usar computadores, por exemplo. Além da descoberta de evidência das coisas que fizeram ou disseram, mas de que não se lembram de ter feito ou que parece improvável para eles mesmos. Vários períodos de tempo podem ser perdidos e a percepção que os sujeitos têm sobre a amnésia também varia. Alguns até tentam escondê-la, mas a amnésia pode ser percebida por outras pessoas quando eles não conseguem se lembrar de coisas que disseram ou fizeram ou informações importantes como o próprio nome. Indivíduos com transtorno dissociativo de identidade podem ter alucinações visuais, táteis, olfativas e auditivas, o que pode levar ao diagnóstico errôneo de psicose. Mas esses sintomas alucinatórios diferem das alucinações típicas do transtorno psicótico, como a esquizofrenia, por exemplo. Pacientes com transtorno dissociativo de identidade sentem esses sintomas como se viessem de uma identidade alternativa, como se outra pessoa quisesse chorar com seus próprios olhos, por exemplo. Mudanças de identidade e barreiras amnésicas entre elas quase sempre resultam em vidas caóticas. Geralmente, os sujeitos tentam ocultar ou minimizar seus sintomas e os efeitos que têm sobre os outros. Depressão, ansiedade, abuso de drogas e autolesão são comuns. Além do comportamento suicida, já que, segundo o DSM-5, cerca de 70% dos indivíduos com transtorno dissociativo de identidade tentaram suicídio múltiplas vezes. Quando eu suspeitei que eu tinha TDI, eu já tinha meio que uma noção de que tinham várias pessoas dentro da minha cabeça. Era como se eu sempre soubesse disso, mas eu não sabia que eu podia pegar isso e enquadrar no transtorno. E não fazia sentido, principalmente porque tudo que eu via sobre transtorno era bem diferente daquilo que eu passava. Então, pra mim era outra coisa, teria tipo, um negócio muito longe do que eu tinha. E aí eu conheci Dovizan e a gente conversava muito sobre isso. A Yumi, na época, já sabia do sistema dele, só que ela falou, não é a mesma coisa que aqui dentro, eu não preciso falar disso. Só que aí chegou uma época que eles estavam na estação, e aí eu tava procurando o bilhete dela, porque ela não organiza a bolsa dela, e ela tava procurando o bilhete dela, e ela era, tipo, ela afrontou e ela falou bem alto, tá na bolsa da frente. E aí eu, tipo, como se fosse outra pessoa que tivesse ouvido, tipo, falado, como se fosse Dovizan, falando, ela pegou, abriu, pegou o bilhete lá, tá bom, obrigada, e fechou a bolsa. Aí os meninos falaram, foi você que falou isso pra você? Ela, não. Ele falou, eu acho que você é um sistema, procura um psicólogo e olha esse site, esse, que você vai conseguir umas informações mais detalhadas pra isso. A gente sempre teve algumas trocas que aconteciam entre as identidades naturalmente, a gente sempre conversava mentalmente e a gente teve algumas experiências em 2017 onde os alters saíam mais pra fora e a gente foi percebendo mais isso de sermos mais do que uma pessoa, né? Até que em algum momento um amigo nosso veio falar com a gente sobre ele ser um sistema e a gente basicamente se identificou bastante com aquilo, né? A gente falou, nossa, nós também estamos dessa forma para ele. E ele falou que aquilo era TDI e como funcionava por base do pouco que ele conhecia. E a gente acabou, quando a gente conheceu a orquestra, um ano depois, a gente resolveu e mais atrás de como o transtorno em si funcionava, né? Lá para 2017 mesmo, a gente já falou com nossos psicólogos sobre isso e a gente começou a caminhar para um diagnóstico. O diagnóstico para transtorno dissociativo de identidade é muito complexo. Requer conhecimento sobre os fenômenos dissociativos e questões específicas sobre eles. Algumas vezes, utilizam-se entrevistas prolongadas e pode-se solicitar ao paciente que mantenha um diário entre as visitas. Todas essas medidas envolvem uma tentativa de revelar uma alternância das identidades durante a avaliação. O profissional pode tentar, ao longo do tempo, mapear as diferentes identidades e seus interrelacionamentos.
Questionários e entrevistas especialmente desenvolvidos podem ser muito úteis, sobretudo para profissionais que não tenham experiência com esse transtorno. Os sintomas flutuam espontaneamente, mas o transtorno dissociativo de identidade não se resolve de forma espontânea. Os pacientes podem ser divididos em grupos com base nos seus sintomas. Sintomas principalmente dissociativos e pós-traumáticos. São as pessoas que apresentam esse tipo de sintoma que costumam funcionar bem e se recuperar completamente com o tratamento. Sintomas dissociativos combinados com sintomas provenientes de outros transtornos, tais como transtorno de personalidade, de humor, alimentares e abuso de substâncias. Esses melhoram mais lentamente e o tratamento pode ser menos sucedido ou ser mais longo e motivado principalmente por crises. O indivíduo não apenas tem sintomas mais graves de sintomas mentais coexistentes, mas também pode permanecer profundamente ligado emocionalmente a seus abusadores. Estes são os que podem ser um desafio para o tratamento, quase sempre precisando de tratamentos mais longos que procurem ajudar a controlar os sintomas mais do que obter a reintegração. Para o tratamento. Cuidados de suporte, incluindo o tratamento medicamentoso conforme necessário para sintomas associados. A integração dos estados de identidade é um desfecho mais desejável para o tratamento do transtorno dissociativo de identidade. Medicamentos são utilizados para ajudar a tratar sintomas recorrentes como a depressão, ansiedade, impulsividade e abuso de substâncias, mas não aliviam a dissociação propriamente dita. Psicoterapia direcionada para a integração a longo prazo dos estados de identidade quando possível. A prioridade da psicoterapia é estabilizar os pacientes e garantir a segurança antes de avaliar experiências traumáticas ou explorar identidades problemáticas e razões das dissociações. A hipnose pode ajudar a acessar as identidades, facilitando a comunicação entre elas e estabilizando e as interpretando. Alguns terapeutas se envolvem e interagem diretamente com os estados de identidade dissociados na tentativa de facilitar sua integração.